Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Legal, beleza. Bruno? A gente já vai começar, Aparecendo pessoal. agora, Guilherme. Boa noite, boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é o Gustavo, eu sou da Fato e a gente abriu aqui um canal de apresentação da ferramenta, que é uma ferramenta excelente que a gente tem aplicado nos nossos contratos de métrica, e a gente achou importante compartilhar isso com vocês como uma forma da gente mostrar aí para as pessoas como a gente trabalha, porque usualmente as pessoas aplicam o uso de planilha e isso gera uma quantidade de retrabalho muito grande, O traz som está bem baixo aqui para gente. Vou tentar aumentar meu som no microfone, então. O pessoal falou que estava ouvindo bem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, melhorou aí? Eu aumentei o volume do meu microfone para ver se compensa um pouco aí a. Bom, então acho que melhorou aí bastante. Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês o que a gente tem aplicado aí na Fato no uso de ferramentas aí para poder atender, atender aí os nossos clientes, indo muito além do que umas planilhas aí podem fornecer. Então, o pessoal do Sazify desenvolveu aí na figura do Bruno e do Paulo Torquato, desenvolveram uma ferramenta que ele vai falar bastante sobre essa questão da ferramenta, né? Mas ó, a gente percebe aí o ganho significativo que a gente teve no nosso trabalho, né? Então a gente perde menos tempo e com isso a gente consegue fazer um trabalho mais acurado do que a gente tem que produzir de estimativa e também de medição. Então é um trabalho, ele é mais contínuo, né? Então a gente ganhou bastante com isso daí. O objetivo aqui é que o Bruno apresente a ferramenta para vocês. é, Eventualmente ele vai falar onde isso tem sido aplicado, quais são os resultados que têm sido obtidos em algumas organizações. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir colocando essas dúvidas, que aí a gente vai, eventualmente o Bruno interrompe por conta de alguma dúvida, e eventualmente isso a gente deixa para o final, e se não der tempo, a gente deixa também um canal para a gente publicar ao final, tanto o vídeo que está sendo apresentado, como também
as perguntas aí que ficarem para o final e a gente não conseguir responder dentro do tempo previsto, a gente deixa para o final. O Bruno, ele é o principal responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta e ele que idealizou e acabou projetando, ele já tem uma experiência muito grande nessa área de métricas, muita gente já conhece ele, já trabalhou aí em grandes empresas, atendeu muitos órgãos e aí, num determinado momento, ele decidiu abandonar o uso de planilha para poder criar uma ferramenta e aí nasceu o Sazify. Eu vou deixar agora vocês com o Bruno para que ele possa apresentar aí a ferramenta e dar continuidade ao trabalho. Pode tocar, Bruno. Valeu, obrigado. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Beleza, depois é só falar. Bom, primeiro queria agradecer aí o pessoal da FAP pelo convite, de poder estar vindo aqui falar um pouco do Sizefy, um pouco da ferramenta que a gente desenvolveu, em especial aí o Gustavo pelo convite. Bom, o que a gente pretende falar hoje aqui, nos próximos 50 minutos, aí, 40 minutos, 50 minutos, que no final a gente vai ter um tempo de respostas. Bom, a gente deve falar então o que é o Sizefy, para quem não conhece, o que é a plataforma, por que utilizar uma plataforma de gestão e medição, quais os principais benefícios que a sua organização pode ter, seja um órgão público, seja uma empresa privada. Depois a gente vai dar uma navegada pelas principais funcionalidades da plataforma, para vocês verem na prática como ela funciona. Nessa parte da navegação eu vou mostrar alguns screenshots, alguns print screens da tela, né? Eu preferi optar pelo print screen, não sabia como que ia se comportar aqui no webinar, então, para facilitar, eu trouxe alguns prints para mostrar para vocês. Como que a plataforma pode se adaptar aos processos definidos pela organização. E aí, no final, a gente tem um momento aí para as dúvidas e considerações finais. Ok? Mas podem ir mandando suas dúvidas, suas perguntas aí no bate-papo, que se for coisa rápida eu já respondo, se não eu deixo para o final. E qualquer dúvida não respondida também, no final eu vou deixar o meu e-mail. Vocês podem estar entrando em contato então no meu e-mail e mandando as suas perguntas também, que eu vou responder depois também. Bom, eu queria primeiro pedir desculpa para vocês, eu estou um pouco gripado hoje, então se a minha voz estiver meio fanha, já peço desculpas aí, que eu peguei uma gripe aí ontem, exatamente ontem, mas enfim, vamos lá. O que é o Sizefy? O Sizefy é uma plataforma de gestão e medição de análise de pontos de função. Então, é um sistema para você medir e para você gerenciar as suas contagens. A gente desenvolveu esse sistema para analistas de ponto de função, analistas de métricas, empresas que trabalham com ponto de função, que prestam serviços, seja de fábrica de software, seja de contagem de ponto de função, empresas que fazem contagem de ponto de função, e órgãos públicos, que terceirizam o desenvolvimento de sistemas, que fazem contagem de ponto de função. Então, a ferramenta para empresas, analistas e órgãos públicos que precisam medir os seus sistemas para estimativa e precificação. O Gustavo contou um pouco aí como foi um pouquinho do início do Sizefy, mas eu vou contar para vocês. A gente começou o desenvolvimento do Sizefy já tem alguns anos que a gente tinha esse projeto, né? Eu sou analista de pontos de função, eu sou CFPS e sou desenvolvedor de software também, sou formado em ciência da computação na Universidade Federal de São Carlos e trabalhei um tempo com desenvolvimento de sistemas antes de ir para a área de métricas. E aí, quando eu fui para a área de métricas, que eu fui conhecendo a área, trabalhando com planilhas, né,
o dia inteiro, todos os dias, com aquelas planilhas que todo mundo conhece, as planilhas de ponto de função. Com o tempo, eu fui vendo que o nosso trabalho era, o meu trabalho e o trabalho da minha equipe tinha muita repetição, era muito repetitivo. A gente vivia tendo muito retrabalho, né? E aí, fruto disso, eu pensei, pô, por que não existe ainda uma ferramenta para ajudar esse nosso trabalho? Para a gente poder evitar tanto retrabalho, evitar ficar caçando as informações de diversas planilhas. E aí, meados de 2009 para 2010, a gente começou o projeto dessa ferramenta. Em 2011, a gente rodou o primeiro ciclo de testes, né? Eu tinha desenvolvido, eu comecei o desenvolvimento dessa ferramenta e comecei a compartilhar com meus colegas de trabalho, sem muita pretensão. A intenção era ajudar o nosso próprio trabalho, num contrato que a gente trabalhava. E aí os meus colegas gostaram, deram feedbacks, perguntaram se podiam mandar para os seus colegas, essa rede foi aumentando, mais pessoas foram usando a ferramenta, mais pessoas foram gostando, foram dando feedback, e aí a gente resolveu investir nesse projeto mesmo, né, para ver o que daria. E aí, em setembro de 2011, a gente fez o lançamento internacional da plataforma. A gente foi lá nos Estados Unidos, no Congresso Internacional do IFPUB, a ISMA, e no dia 13 a gente fez o lançamento do SciFi lá fora. Foi bacana, a gente já tinha, nessa época, a gente já tinha 140 usuários na plataforma em beta teste. Essa fase foi muito importante porque eu consegui colocar em prática uma coisa que eu acredito muito, né, que é conversando com a comunidade, eu acho que é possível criar algo melhor. Então, conversando com os meus colegas, os meus amigos, a comunidade de análise de pontos de função, eu fui recebendo feedbacks de novas funcionalidades e fui colocando em prática, né? Esse foi o site que a gente lançou lá fora em 2011. E em novembro de 2011, a gente fez o lançamento da plataforma aqui no Brasil. Foi lá em São Paulo, no congresso do BFPUB. E foi muito bacana esses dois lançamentos, porque a gente teve a primeira aparição como produto, como empresa, e a gente teve vários feedbacks, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, das empresas, dos órgãos públicos, de como que estava indo o desenvolvimento. E a gente teve um feedback bem bacana para seguir em frente, que era uma dor, era uma necessidade do mercado, e a gente continua a evolução do desenvolvimento dessa plataforma. Quais são as principais funcionalidades e benefícios que hoje a gente encontra no SciFi? Eu vou mostrar navegando para vocês, mas só listando alguns tópicos. Hoje o SciFi, quem trabalha com ponto de função, a gente vive falando da baseline e da base histórica. Todo mundo fala, todo mundo sabe da importância, mas a gente sabe como é difícil também manter uma baseline, manter uma base histórica atualizada, principalmente quando a gente está trabalhando com planilhas. A gente, às vezes, tem que trabalhar para cada demanda duas planilhas. Uma planilha da contagem e atualizar a planilha de baseline. O SciFi faz isso automaticamente. Uma das primeiras funcionalidades que eu me preocupei com o SciFi foi automatizar esse processo de baseline e base histórica. Rápida recuperação das informações cadastradas, evitar ficar procurando numa série de planilhas, poder cadastrar itens não mensuráveis, poder cadastrar roteiros de métricas, ou seja, uma ferramenta que fosse adaptável à realidade brasileira, né? Porque se a gente fosse seguir só o CPM, a gente sabe que cada órgão no Brasil, cada empresa tem os seus itens não mensuráveis, roteiro de métricas, roteiro CISP. Então, a ferramenta que fosse adaptada à realidade brasileira, que aceitasse também as regras e os deflatores contratuais. A gente sabe que tem vários editais, tem edital que coloca ajustes de melhoria, 60% para funcionalidades alteradas, 30% para excluídas, e a ferramenta que pudesse aceitar isso automaticamente, cadastrar todas as informações da contagem, arquivos lógicos, arquivos de interface externa,
propósito, escopo, fronteira, documentação. E aí, nessa parte, a gente foi muito criterioso em seguir. Tem um paper do IFPUB que fala que é Practical Guidelines for Documenting the Count, que é o guia prático de como documentar bem uma contagem. Para a gente não só fazer uma contagem, mas para estimular, né, que seja feita uma boa documentação daquela contagem. Para quem quer que vá revisar ou auditar aquela contagem, consiga encontrar as informações necessárias. Que fosse um sistema 100% auditável, para facilitar a validação interna, validação externa, auditorias, e que validasse automaticamente as regras que a gente possa validar automaticamente, né? Tem várias regras do CPM que a gente pode estar validando e que uma planilha não valida. Apesar de que a gente tem várias planilhas no mercado e várias grandes empresas customizaram planilhas para validar uma série de regras, mas continua sendo uma planilha Excel, não é possível fazer tudo. É possível fazer muita coisa para Excel, mas não é possível fazer tudo, né? Então, com isso, a gente começou o desenvolvimento da plataforma. A versão inicial a gente focou bastante nos analistas de métricas para fazer a contagem de pontos de função. E a partir daí, com o feedback que a gente teve do mercado, a gente partiu para o desenvolvimento de uma versão corporativa, com mais funcionalidades, mais voltadas para os órgãos públicos e para as empresas privadas que trabalham com contagem de pontos de função. E ao longo uma coisa que eu falei é que ao longo desses últimos anos, desde 2010, a gente tem aí 6 anos de bagagem dessa ferramenta. Uma das coisas que a gente se preocupou muito é estar em contato com a comunidade de pontos de função. Então, o que vocês vão ver hoje é fruto de muito feedback que a gente recebeu. E eu já deixo o contato, já faço o convite, já deixo o contato aberto, que a gente continua à disposição para receber esses feedbacks e continuar evoluindo a plataforma. A versão corporativa já está pronta desde 2013, desde final de 2012, começo de 2013, a versão corporativa ficou pronta, mas a gente está, como software, como todo bom software, a gente está em constante evolução, novas funcionalidades, novos ajustes, para estar sempre melhorando a ferramenta para responder ainda mais às necessidades aí da comunidade. Tá bom, Cristiano? Bom, e esse fruto desse trabalho a gente vem fazendo aí, em uso pelo governo federal, aprovado, ganhamos a licitação da FNDE, e eu tenho muito orgulho de poder dizer isso, porque um trabalho honesto, um trabalho feito com muito carinho, a gente vê o resultado disso na prática. Recebo vários feedbacks de amigos, de desconhecidos, e isso proporcionou a criação de uma empresa que vem dando resultados aí nos últimos anos. Então, a gente tem conseguido entregar uma solução técnica bacana, com todos os requisitos aprovados em prova de conceito, dando segurança técnica, administrativa e jurídica para órgãos públicos e para empresas privadas, e oferecendo aí a proposta mais vantajosa aí para a administração pública, para quem for de órgão público aí. Bom, o Sizify está disponível em 2 versões. O Sizify vocês vão ver que é uma ferramenta web, ou seja, ela roda no seu navegador. Você não precisa instalar nenhum software, você não precisa instalar nenhum plugin na sua máquina, é só você ter um navegador, da mesma forma que você tem o Gmail. Você não precisa instalar nada na sua máquina, você simplesmente entra no Gmail e você acessa. Mas isso não quer dizer que o Sizify só está disponível na internet. O Sizify está disponível em 2 versões. Tanto na versão instalação local, para as empresas e para os órgãos públicos que preferem instalar o Sizify no seu ambiente, quanto na versão cloud, na versão nuvem, como software as a service.
E nesse caso, a infraestrutura fica por nossa conta, o cliente recebe uma URL, e, por exemplo, sizify.net barra o nome do cliente, e ele consegue navegar, não precisa se preocupar com a infraestrutura, a gente se cuida disso para ele, como você fosse acessar o seu Gmail. Você entraria gmail.com seu usuário e senha, e tem toda a segurança por trás disso, você também encontra isso no Sizify também. Então tem essas duas versões, pode ser tanto instalado localmente como na nuvem. Vou então navegar um pouco pelas funcionalidades da ferramenta. Como eu disse antes, eu costumo, quando a gente vai fazer essa apresentação em alguma empresa, algum órgão público, eu costumo navegar direto pela própria ferramenta para vocês verem na prática como que funciona. Eu vou dar uma dica para vocês. Agora que eu vou mostrar as telas do Sizify, no canto superior direito, se eu não me engano para vocês, tem um ícone que vocês vão conseguir ampliar a tela. Então, se a tela estiver muito pequena para vocês, eu sugiro que vocês cliquem aí no ícone no canto superior direito, que é um ícone com 4 setinhas, que vocês vão conseguir ampliar a tela e ver em tela cheia o que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Bom, essa é a tela inicial do Sizify. Depois que você entrar no Sizify, seja na sua conta local, seja na sua conta cloud, na nuvem, cada usuário da empresa, cada usuário da organização recebe um usuário e uma senha, né? Cada pessoa tem seu próprio usuário e senha. Então, você vai entrar com o seu usuário e sua senha, e essa é a cara inicial da ferramenta, né? Aqui é onde você vai ter acesso a tudo. Você vai ter acesso a todas as suas análises, todas as contagens de pontos de função que você fez, todas as contagens de pontos de função que a sua equipe fez. Depois eu vou mostrar para vocês que você pode fazer uma análise de pontos de função, você pode revisar a análise de pontos de função de outra pessoa, você pode auditar uma análise de pontos de função de uma outra organização. E o bacana é porque ao longo desses últimos anos a gente veio fazendo para ficar de forma bem flexível. Cada organização, cada empresa, cada órgão público segue um processo distinto. Então, tem órgão que uma empresa conta pontos de função e outra empresa audita. Tem órgão... Vou dar uma iniciada aqui no vídeo para ver se volta aí para vocês. Então, tem órgão que uma empresa conta pontos de função, outra empresa audita. Tem órgão que essa auditoria é olhando a contagem da empresa anterior. Tem órgão que essa auditoria não pode olhar a contagem da empresa anterior para não se influenciar. Então, todos esses fluxos, todos esses processos a gente consegue colocar aqui no Sizify também. Bom, quando você clica em análises, vou mostrar as principais funcionalidades ali em cima, tá? Quando você clicou em análises, você vai visualizar aí todas as contagens de pontos de função que você fez, todas as análises que você fez. Vai aparecer também aí as análises da sua equipe, se a sua equipe compartilhou com você uma análise, e a configuração do que você vai ver aí vai ser de acordo com o gestor da ferramenta. Então, o gestor da ferramenta pode configurar para, eu quero que na minha empresa todos vejam as contagens de todo mundo. Ou então, na minha empresa, eu não quero que ninguém veja a contagem de ninguém, só o gerente da área. Então, de acordo com as configurações, fica flexível para você poder configurar essa tela, o que você vai ver. Então, para um analista, por exemplo, ele pode deixar listado aí todas as contagens que ele tem que fazer. Depois, se chegar uma revisão, se chegar uma alteração, ele pode filtrar rapidamente. Tem um filtro de busca ali inteligente, que você pode digitar o número da contagem, o ID da contagem, a organização, a empresa, a data. O que você buscar, ele vai encontrar rapidamente para facilitar o acesso a essa contagem.
Aqui. Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar, todas essas informações que vocês estão vendo são informações fictícias. Então, são dados fictícios, tá? Só para deixar claro. Bom, quando você clica ali em cima em organizações, você vai ter acesso a todas as organizações que você faz contagem. O que são organizações? Então, vamos supor que se você está numa empresa, se você trabalha numa empresa privada que faz contagem de pontos de função para vários órgãos, essa empresa privada vai poder visualizar, vai poder montar uma visualização de todos os órgãos públicos, todos os clientes que ela está fazendo contagem, todos os órgãos ou outras empresas que ela está prestando serviços. Então, ela vai poder ver e listar aqui todas as organizações que ela está contando. Se for, no caso de um órgão público, esse órgão público pode querer separar a sua visualização por áreas de negócio, por exemplo. Então, quais são as contagens da área de negócio A? Quais são as contagens da minha unidade B, da minha unidade C? Então, você consegue separar a sua visualização por organizações, seja por empresas, seja por setores de uma determinada empresa ou de um determinado órgão. Isso é configurável, então, como eu disse, pelo gestor do contrato, né? Pelo gestor da instalação do Sizify. Se o Sizify é contratado por um órgão público, esse órgão público costuma separar aí as unidades da sua organização. Se o sistema for contratado por uma empresa privada, ele consegue separar pelos clientes ou pelas unidades dessa empresa também. Respondendo a Cristiane, quando a gente clica em aplicações, a gente tem a visualização de todas as aplicações que a gente conta, todos os sistemas que a gente já contou o ponto de função na ferramenta. Então, a gente pode também separar as análises por sistemas. Ficam listados aí todos os sistemas e quando a gente clicar numa determinada organização, a gente consegue filtrar, a gente pode ter duas visualizações, ou visualizar todos os sistemas que a gente conta ponto de função, ou visualizar todos os sistemas de uma determinada organização. Respondido, Cristiano? Outra coisa que é legal, eu estou vendo agora que eu esqueci de colocar uma tela aqui para vocês, mas a gente pode filtrar também por equipes. Então, além de separar por organizações e por aplicações, a gente pode montar equipes. Então, dentro de uma organização, eu posso ter equipes, uma equipe, por exemplo, uma fábrica de software no órgão público. E eu posso também criar uma equipe da fábrica de métricas. Então, eu posso configurar usuários em cada equipe, quais são as organizações que aquela equipe tem acesso e quais são as aplicações que aquela equipe tem acesso. Então, você consegue determinar, configurar qual a segurança, né, qual a visualização que cada equipe vai ter acesso. Então, você pode montar equipes e dizer, essa equipe só conta pontos de função do sistema X da organização Y. Então, você tem essa granularidade também, por equipes, por organizações, por aplicações e por equipes. Dessa forma, se você não quer dar acesso a todas as organizações, a todos os usuários, você configura o usuário numa equipe restrita. E bem para aplicações também. Para fazer uma análise, é bem simples. A gente clica em análises e ali no canto superior esquerdo a gente coloca nova análise. Quando a gente clicar em nova análise, a primeira coisa que a gente seleciona é qual organização. Então, estou fazendo uma contagem, por exemplo, para Claro. Aí eu seleciono qual. Ele vai me trazer todas as aplicações daquela empresa e eu seleciono, por exemplo, sistema de RH. Então, a partir daí, ele já vai me conectar no banco de dados com a baseline daquele sistema. Então, ele sabe que tudo que eu estou fazendo naquela contagem, é como se a gente pegasse todas as planilhas que já foram contadas naquela organização
para a gente para facilitar essa contagem automaticamente. Quando a gente abre uma contagem, aqui eu tenho um exemplo de uma contagem que eu já preenchi para facilitar para vocês. Do lado esquerdo, a gente tem um menu. Esse menu a gente tem informações iniciais, funções de dados, funções de transação, ajustes e resultados. Nas informações iniciais, é onde a gente vai colocar aquelas informações básicas, né? Para quem está acostumado com planilha, está vendo que o menu do lado esquerdo normalmente são as abas que a gente encontra nas planilhas. Tem planilhas que tem muito mais abas, claro, mas essas normalmente são as abas que todas as planilhas têm, né? Informações iniciais, onde a gente vai dizer propósito, o escopo da contagem, qual é a fronteira que a gente está considerando naquela aplicação. A gente vai dizer também qual é o tipo de contagem que a gente está fazendo, se eu estou fazendo um projeto de desenvolvimento, se eu estou fazendo um projeto de melhoria, ou se eu estou fazendo uma contagem de aplicação. A gente pode informar também o método de contagem. Hoje a ferramenta dá suporte para 3 métodos de contagem, que são os 3 métodos mais comuns que a gente encontrou no mercado. A contagem normal do IFPUG, a contagem detalhada do IFPUG, a estimada mesma e a indicativa mesma. Então, você só seleciona qual método de contagem que o sistema automaticamente vai considerar as regras de contagem daquele método. E você pode informar a versão do CPM também. Se você está trabalhando na 421, na 431, hoje em dia está todo mundo trabalhando na 431, então, mas você pode, se eventualmente surgirem novas versões do CPM, o sistema vai ser atualizado e aparece aí também para vocês as novas versões do CPM. Algumas pessoas me perguntam qual que é a diferença quando seleciona 421 e 431. Esse campo, nesse caso dessas duas versões, é meramente informativo, porque não teve mudança em regra de contagem, teve mais esclarecimentos, alguns textos melhores escritos, mas não muda exatamente nenhuma regra de contagem mesmo, de alta, média, baixa, enfim, é só mais informativo mesmo. Embaixo a gente tem o identificador da análise. O que é esse campo identificador da análise? Quando a gente entra no órgão público ou numa empresa privada, normalmente as contagens de pontos de função já tem uma numeração, já tem um ID, um sequencial da ferramenta do sistema de gestão de demandas. Então o pessoal perguntava muito, mas eu vou ter que ter um número no meu sistema de gestão de demandas e um número no Sizify? Por isso que surgiu esse campo. Não, você não precisa ter 2 identificadores. Basta você preencher com o número que você já está acostumado na sua organização, que o sistema vai facilmente recuperar essa informação para você, no identificador da análise. Você também pode colocar qual é a versão do guia de referência local que você está trabalhando, por exemplo, roteiro de métrica CISP, ou um guia local da sua empresa, da sua organização. Mais embaixo, você pode colocar também qual é a documentação que você utilizou nessa análise. Então, facilita para sempre que alguém pegar essa sua análise, às vezes você faz uma análise hoje que vai ser auditada daqui a 6 meses. E a gente sabe que uma análise de pontos de função foi feita com base em alguma documentação. Então fica bem claro, bem explícito aí quais são os documentos que embasaram aquela contagem. Você pode tanto estar informando o nome de um documento, quanto estar importando um arquivo no sistema, se você preferir. Ou tem muitas empresas que utilizam SVN ou algum repositório de documentos, você pode estar também salvando o link aqui, caso você não queira estar importando em 2 lugares distintos. Que aí fica registrado qual é o link da documentação utilizada e a versão. Vocês perceberam aí que do lado de cada campo tem um izinho. O sistema, outra coisa que a gente se preocupou com o sistema é que esse izinho é para facilitar. Às vezes tem um novo funcionário, uma pessoa, quem é experiente em ponto de função não vai precisar desses izinhos. Mas quando está chegando uma pessoa nova na sua equipe, ele vai poder clicar no izinho e está relembrando os conceitos do CPM, ou quem está em fase de aprendizado
está relembrando como que deve utilizar cada campo aí do sistema, para facilitar aí no aprendizado. Bom, quando a gente clica do lado esquerdo ali em funções de dados, aí a gente vai listar todas as funções de dados que a gente tem no nosso sistema. Nessa tabela vocês podem ver aí o nome das funções de dados, se é um ALI, se é um AIE, se ele está sendo incluído, alterado ou excluído, quantos RLRs, quantos DERs, complexidade, quantidade de pontos de função. Quando a gente clica numa determinada função de dados, a gente consegue abrir a visão detalhada dessa função de dados. Então eu consigo ver, por exemplo, a função de dados veículos, que tem um RLR, 55 DERs, por exemplo, no caso hipotético. Embaixo de cada função de dados e de cada função de transação, a gente ter um campo aí para a gente colocar ou uma justificativa da contagem ou para a gente informar rastreabilidade. Por que a gente está contando esse campo? É um campo opcional, se quiser a gente pode preencher para facilitar as revisões, para facilitar as auditorias. Clicando no DER ou nos RLRs, a gente pode expandir essa lista de DERs e RLRs para visualizar todas as informações que foram contadas. Tem órgãos e empresas que listam todos para fazer auditoria, tem órgãos e empresas que não listam. Então você pode tanto estar definindo se na sua empresa, na sua organização, você vai querer forçar o cadastro de todos os nomes, ou se você prefere informar apenas o número, um RLR 5510. Respondendo a Ana Maria, hoje, o Sizify, eu vou falar para vocês, ele tem uma versão nativa e a gente trabalha com algumas customizações, com algumas parametrizações para alguns órgãos. Nessa versão nativa, ele tem um campo único, mas tem alguns órgãos, tem alguns clientes que solicitaram os campos distintos para observação e rastreabilidade. A gente consegue parametrizar se a sua organização prefere campos distintos ou se prefere um campo único, tanto para rastreabilidade quanto para justificativa. Ok? Quando a gente clica em novo RLR e novo DER, vou mostrar para vocês como que a gente faz no primeiro cadastro. Assim que você abrir o Sizify, a ferramenta não conhece os seus sistemas, a ferramenta não tem esses dados. Então, a primeira vez, e vocês vão ver que é a única vez que vocês vão ter que digitar, você consegue colocar todos os seus DERs, todos os seus RLRs de uma só vez. Se você tiver uma planilha já feita com uma baseline, às vezes você já tem baseline e a gente consegue fazer um trabalho de importação desses dados, de fazer uma carga inicial desses dados. Então, você pode tanto estar dando Ctrl+C, Ctrl+V na planilha, se você quiser fazer essa carga manual, ou estar fazendo essa importação dessas informações iniciais para facilitar a carga da sua baseline. Depois que você inseriu esses dados pela primeira vez, fica muito mais fácil. As próximas contagens, você vai simplesmente selecionar os campos, os ALIs, os AIEs, os processos elementares que estão sendo incluídos, alterados e excluídos. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Uma funcionalidade bacana que a gente tem também é do arquivo de interface externa. A gente sabe que pelo CPM, todo AIE é um ALI em outra aplicação. Isso está no CPM, mas a gente nunca usou isso a nosso favor. Então, aqui no Sizify, a gente consegue aproveitar isso, usar isso a nosso favor. Se for um ALI de uma aplicação que a gente já contou no Sizify, a gente pode, opcionalmente, estar dizendo qual é o sistema, qual é a organização, qual é o sistema e qual é o ALI, que a ferramenta vai automaticamente trazer para você os RLRs e os DERs. Você simplesmente diz quais RLRs e DERs você está usando daquele arquivo de interface externa. Isso a gente vê que facilita bastante quando a gente está contando os AIS. E aí fica marcado na tela, nesse exemplo aí, ó, claro, portal web cliente, fica marcado qual é a organização, caso seja de uma outra organização,
qual é a aplicação e qual é o ALI que a gente está referenciando, que virou um AIE na nossa aplicação. Certo? Bom, o sistema... Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele tem uma outra funcionalidade bacana. Também quem é experiente não vai precisar, mas quem está começando vai poder ter acesso ao assistente de identificação e classificação. O que ele é? Às vezes a pessoa nova não sabe se é um AIE, se é um ALI, uma entrada externa, saída externa. Então ele vai poder indo num quiz respondendo as perguntas do CPM para facilitar, dizer se é um arquivo de interface externo, um arquivo lógico interno. Facilita também para novos membros na equipe aí. Funções de transação. Da mesma forma que nas funções de dados, a gente vai poder listar todas as funções de transação, qual é o tipo, entrada externa, consulta externa, saída externa, impacto, quantidades de ALRs, DERs, complexidade e contribuição. Tem um campo de busca, tanto para funções de dados para funções de transação, para facilitar. Às vezes a gente tem centenas, às vezes até milhares de funções de transação sendo contados. Esse campo de busca a gente pode filtrar todas as entradas externas, consultas externas, saídas externas, todas as funcionalidades alteradas, excluídas, ou filtrar por nome. Quero listar todas as funções de transação do caso de uso, listar editora, por exemplo. Então ele vai, se digita listar editora, ele vai trazer incluir, alterar, excluir, todas as funções que estiverem relacionadas. Quando a gente vai fazer uma contagem de um projeto de melhoria, a gente pode, por exemplo, aí eu vou começar a mostrar como é que a gente pode recuperar as informações que já foram cadastradas. Quando a gente selecionar em nova função de transação, vamos supor que a gente está num projeto de melhoria que já tem uma baseline cadastrada no sistema. A gente pode selecionar, listar todas as funções de transação e a gente vai simplesmente selecionando qual função de transação que está sendo alterada ou excluída naquela análise. Isso facilita bastante. Quando a gente seleciona uma função de transação ou uma função de dados também, essa tela tem também para função de dados, o sistema já traz da baseline todos os ALRs e os RLRs, ou RLRs e DERs, perdão. No caso de função de transação, ele vai trazer os ALRs e os DERs. No caso de função de dados, os RLRs e os DERs. Ou ARs e TRs, ARs e TDs, TRs e TDs. Dependendo da nomenclatura que você utiliza. Dessa forma, quando você seleciona uma função de transação, como eu disse, todos os dados daquela função de transação vão ser carregados. E aí você simplesmente vai selecionando, fazendo as alterações. Por exemplo, se o nome mudou, ou se teve um novo ALR, ou se teve um novo DER, se teve uma exclusão de um DER, você simplesmente vai fazendo as alterações daquela contagem. Se eu entendi bem, Edilson, no ALI alterado foi incluído um campo novo. Você vai em funções de dados, incluir nova função de dados, você vai selecionar aquele ALI alterado, vai colocar novo DER, digita o nome de um novo DER como incluído, e aí ele fica registrado para fins de auditoria, para fins de históricos, se tem muitas empresas que usam esse campo para auditoria. Se não ficou claro, ele atualiza a baseline também. Isso mesmo. Bom. Então, a mesma forma que eu mostrei que vocês podem estar selecionando funções de dados e funções de transação, nos DERs, quando vamos supor que você está criando uma nova função de transação, por exemplo, incluir funcionário, você vinculou a função de transação ao ALI funcionário. Na hora que você colocar novo DER, você não precisa estar digitando novamente. Você pode estar selecionando e fazendo os vínculos dos DERs da função de transação com os DERs da função de dados. Isso você vai ver que o sistema ele vai automaticamente criando esses vínculos para você e vai te facilitar mais na frente.
Também, na hora de incluir os DERs, você pode selecionar aí os DERs ação e mensagem, automaticamente. O assistente de identificação e classificação das funções de dados também tem nas funções de transação. Esse aqui é um assistente que eu gosto bastante, o assistente de inclusão de funções. Às vezes a gente criou uma função de dados veículo e disse quais são os RLRs e os DERs. E normalmente tem contagem que a gente faz, sei lá, 5 funções de dados, 5 ALIs. E a gente tem que criar as funções de transação para esses ALIs, incluir, consultar, alterar, excluir para todos os ALIs. Basta você entrar no assistente de inclusão de funções e selecionar automaticamente todas as funções de transação que você quer criar, incluir os CRUDs básicos, incluir, consultar, alterar e excluir. O sistema vai automaticamente criar para você quantas funções de transação você selecionar, e no caso das funções incluir, alterar, excluir, ele já cria com uma entrada externa, já coloca o ALR veículos e já traz os DERs dos veículos para você simplesmente selecionar quais DERs você quer utilizar naquela função de transação. No caso do consultar, ele já traz como uma consulta externa, se for uma saída externa, você pode simplesmente alterar. Todo aquele trabalho manual, aquele trabalho mais pesado, o sistema já facilitou para você também. Uma coisa bacana também que eu gosto é que, à medida que a gente vai fazendo esses vínculos, o sistema vai aprendendo com as informações que você está inserindo. Então, por exemplo, se você tentar uma determinada análise, vamos supor que você fez uma contagem hoje, daqui a 6 meses um gestor chega uma contagem para você solicitando para excluir um DER de uma função de dados. Aí você vai lá, exclui o DER da função de dados, o sistema já te dá alguns alertas. Por exemplo, olha, o DER certidão de casamento está sendo utilizado pelas seguintes funções de transação. Você tem certeza que você quer fazer isso? Então, ele pode, dependendo da configuração, ele vai te dando alertas para você não deixar o seu sistema num estado consistente. Num estado inconsistente, perdão. Coisa que uma planilha não faz. A planilha aceita tudo, né? A planilha a gente pode digitar o valor, apagar a qualquer momento, e às vezes a gente vai fazendo planilhas e planilhas, e quando a gente vê, a nossa baseline está inconsistente sem a gente perceber. Outra funcionalidade bacana, que ele te ajuda a fazer uma rastreabilidade, e foi um feedback que a gente teve de equipes, por exemplo, de requisitos, que passaram a utilizar o Sizify, que estavam dizendo que o Sizify estava ajudando até na rastreabilidade dos requisitos. Olha só esse exemplo. Um gestor solicitou a exclusão de um ALI. Então, quando você tentou excluir um ALI, ele te avisa, olha, você está tentando excluir esse ALI, mas esse ALI tem funções de transação referenciando esse ALI. Se está excluindo esse ALI, como é que vão ficar as funções de transação? Então, tem alertas para te ajudar na sua contagem de pontos de função e acaba, por tabela, ajudando nos requisitos também. Tem funcionalidades para a gente cadastrar ajustes. Quando eu falo de ajustes, não é o fator de ajuste, o antigo fator de ajuste do CPM. Aqui no Sizify, a gente chama de ajuste todas as alterações que você quer fazer que não são do CPM. Então, por exemplo, roteiro CISP, itens não mensuráveis, deflator em projetos de melhoria, qualquer regra de edital, regra contratual, você vai poder parametrizar, você pré-configura no Sizify e depois os seus usuários, os usuários do seu órgão, da sua empresa, vão simplesmente selecionar o que está acontecendo. Por exemplo, quero adicionar um ajuste de manutenção de documentação de sistemas legados. Aí o sistema já vai reconhecer que aquele ajuste é um ajuste de, por exemplo, 20% e vai considerar esse ajuste na sua contagem. Certo? E no caso de roteiro CISP, editais, todos eles são possíveis da gente pré-configurar aqui também. Se a sua organização utiliza roteiro CISP, por exemplo, já vem configurado todos os parâmetros da sua organização. Na tela de resultados, vem aí o resumo da sua contagem. Uma coisa que é bacana
é que a gente separa bem quantos pontos de função deu a sua contagem de acordo com o CPM e qual foi o valor final após os ajustes. Porque a gente sabe que um dos objetivos da análise de pontos de função é ser um método consistente, que a gente possa comparar entre organizações. E acaba que a gente, de tanto usar deflatores, itens não mensuráveis, o valor final que a gente fatura, às vezes a gente não consegue comparar em organizações distintas. Então a gente sempre vai encontrar no Sizify o valor final e o valor original. Se você quiser fazer uma comparação com o valor final, você pode fazer. Se você quiser fazer depois de um tempo, um ano, alguns anos, às vezes os gestores pedem, me traz um relatório com todos os pontos de função antes dos deflatores. Você consegue exportar essa informação também. Eu estou preocupado só com o horário. Já são 8h53. A gente tinha combinado de ir até as 9. Tem várias outras funcionalidades no sistema. Eu vou passar só um pouco rápido para vocês, mas depois eu já vou deixar o convite para quem quiser conhecer um pouco mais. A gente agenda uma visita presencial, agenda um Skype, uma apresentação ou uma visita presencial para detalhar um pouco mais isso daí, se ficar muito corrido. Mas, basicamente, no final da contagem, a gente pode enviar essa contagem, compartilhar com outras pessoas, enviar para revisão interna, enviar para revisão externa, enviar para auditoria. É aqui que fica aquela parte de ele se adapta ao processo da sua organização. Se o seu processo, quando você termina a sua contagem, vai para uma revisão interna, você pode clicar em compartilhar e enviar para a revisão interna. Se você quiser, terminou a contagem, foi aprovado internamente, enviar para o cliente, você consegue dizer, agora eu quero enviar para o cliente. Todo esse histórico fica armazenado, fica auditado. Quem o usuário fez, qual operação. Então, o sistema ele é todo rastreável. Tem também diversas funcionalidades para ajudar a parte de gestão de projetos. De novo, é uma ferramenta de análise de pontos de função. Não é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas ele tem algumas funcionalidades para, por exemplo, a gente dizer qual é a tecnologia, a partir daí derivar o custo, o esforço, mensurar a produtividade de desenvolvimento, e esses dados vão formando a sua base histórica de cada contagem, e depois você pode extrair métricas e relatórios disso daí também. Bom, é isso. Eu vou abrir, então, para a gente não passar muito tempo, eu vou abrir, então, para perguntas e respostas, para a gente aproveitar esses últimos minutos. E quem tiver perguntas e respostas, podem mandar aí também. Enquanto isso, eu vou passando aqui só as últimas telas, mas para a gente não tomar muito tempo. Podem mandando aí as perguntas, e aí eu fico aguardando. Enquanto isso, eu vou complementando aqui. Bom, a ferramenta, ela, como eu disse, ela tem várias formas a base histórica, e a partir dessa base histórica você pode trazer diversas informações. Por exemplo, como está o consumo de pontos de função em cada contrato. Isso é muito bacana para os gestores, né? Os analistas utilizam a ferramenta e os gestores acabam tendo muita informação útil daí, né? E a parte tecnológica da ferramenta, como ela roda num browser, no navegador, você consegue rodar em qualquer plataforma, Windows, Mac, Linux. Bom, respondendo aqui o Luiz Persiliano, quantos relatórios tem, mais ou menos? Tem alguns relatórios. Acabou que eu não coloquei prints aqui para te mostrar agora. Mas aqui eu tenho um exemplo de um relatório de uma análise específica, quando a gente quer finalizar a análise, entregar para o órgão, entregar para... A gente tem relatórios de um conjunto de análises, então vamos supor, eu fechei
Eu quero ver todas as análises que foram contadas. Eu consigo exportar esse conjunto de análises, gerar um relatório com esse conjunto de análises. Eu consigo ver quantos, relatório de baseline, por exemplo, quantos pontos de função tem na minha baseline de todos os sistemas, ou todos os sistemas de um órgão, ou todos os sistemas de uma equipe. Eu consigo gerar relatório de baseline, relatório de análise também, como é que está a evolução dos pontos de função de uma determinada organização, de um determinado sistema. Responde, Luiz. O Rafael perguntou se é possível controlar pontos de função por fornecedor. Sim, é possível controlar pontos de função por fornecedor. Você consegue criar equipes. Então, vamos supor, um fornecedor, você tem 5 fornecedores. Você pode criar 5 equipes no seu órgão e cada equipe, você vai poder também extrair os relatórios por equipe. Quantos pontos de função tem naquele fornecedor? Quantos pontos de função foram contados por um determinado fornecedor? Então, você consegue também controlar por fornecedor, por equipe, por organização, por aplicação. Existe funcionalidade de carga das planilhas da organização do legado? Fátima Saldanha, tudo bom, Fátima? Sim, o sistema ele não tem essa funcionalidade nativa, mas alguns órgãos e algumas empresas que a gente entrou pediram essa carga dessas planilhas e a gente faz como um serviço contratual. Por quê? Porque a gente percebeu que cada planilha, cada organização tem uma planilha distinta, com abas distintas, com colunas distintas. Então a gente vai na organização e ajuda a fazer essa parametrização de quais campos vão para a gente poder fazer essa importação. Ela não tem essa importação nativa, porque cada planilha é de um jeito distinto, mas a gente consegue fazer também. Cristiane, deixa eu mostrar aqui meu contato para vocês, para quem já tiver que sair também, já está dando 9 horas. Esse é o nosso site, www.sizify.com.br. Quem quiser conhecer mais da ferramenta, quem quiser uma visita comercial, uma apresentação técnica, uma apresentação comercial, pode entrar em contato com a gente no e-mail contato@sizify.com.br. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo também, meu nome é Bruno Torquato, pode entrar em contato comigo no bruno@sizify.com.br, que eu vou estar respondendo as dúvidas que não foram sanadas aqui, e a gente pode estar agendando uma conversa, agendando uma visita e mostrando mais informações para vocês. Sim, Edilson, você pode cadastrar roteiros diferentes, com particularidades diferentes. Então, você pode colocar o roteiro CISP e fazer a alteração. O perfil gestor da ferramenta, ele pode dizer, por exemplo, que o CISP na sua organização é 75% no seu roteiro local. Então, você pode ter o CISP com 50% e o seu roteiro local com 75% também. Pode ser feito também. Bom, pessoal, quem tiver mais dúvidas e quiser uma apresentação mais detalhada, como o Gustavo falou aí, pode entrar em contato com a gente no gustavo.simões e no brunomt@sizify.net. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno, aí pela apresentação, bastante esclarecedora. Eu acho que é a primeira apresentação que a gente vai ter do Sizify. Eu acho que a gente tem outras abordagens que a gente pode dar sobre a apresentação da ferramenta, por exemplo, aonde a gente aplica, como é que tem sido aplicado dentro dos órgãos onde a gente tem atuado, e mostrar aí não só o uso da ferramenta em si, mas uma aplicação prática da ferramenta, né? Como é que isso tem acontecido, quais são os resultados que a gente tem alcançado, são coisas que a gente pode mostrar num segundo momento. Como é muito assunto, a gente procurou se limitar aí a
a mostrar a ferramenta e a gente não consegue se aprofundar. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Amanhã a gente vai fazer a publicação do vídeo e a gente vai enviar para todos vocês aí o link para poder acessar o vídeo e vocês poderem compartilhar também. Se ficou alguma pergunta para trás que o Bruno não tenha respondido, ele também vai responder e a gente publica também no nosso blog e os contatos aí a gente também tem, o Bruno tem compartilhado aí, tá para vocês. Eu queria agradecer, pessoal, e até o próximo webinar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Até a próxima.